você precisa ter um entendimento de que o que provoca essas dificuldades das funcionalidades do cérebro é uma baixa disponibilidade de um neurotransmissor, que é o que faz a conexão dessas funcionalidades desempenharem a sua função de uma maneira plena, que é a baixa disponibilidade de dopamina e de noradrenalina. São neurotransmissores, imagina que é como se fosse o óleo do motor. Para o motor poder girar direito e funcionar direito, ele precisa de óleo, né? Senão acontece o quê? Ele consome muito combustível. Você já deixou o carro, eu como bom TDAH, eu já deixei muitas vezes o carro sem trocar o óleo por muito, muito tempo, esqueci de colocar. Então, quando você não coloca óleo no motor, você começa a consumir, o carro começa a consumir muito mais combustível para poder dar funcionamento ao motor, porque não tem óleo para poder ajudar o desempenho do motor. Então, basicamente, é como se o seu motor do seu carro não tivesse óleo. Então, você gasta muito mais energia, muito mais do seu combustível de energia ali, de vida, de nutrientes, de capacidade de gerar energia, porque você não tem o óleo funcionando, e o óleo, nesse caso, nessa analogia, é a dopamina e a noradrenalina, que fazem a disponibilidade na comunicação entre os neurônios ali, na comunicação do que a gente chama da fenda sináptica, é como se fosse assim, devorando óleo, tá? O motor está devorando óleo e não tem disponibilidade de óleo. E depois a gente vai entender, por exemplo, que o que os medicamentos designados para o tratamento de TDAH fazem é aumentar a disponibilidade de dopamina e noradrenalina no cérebro, para que essas funções executivas do cérebro tenham um desempenho regular, tá? E o que são essas disfunções executivas que eu estou falando? Talvez agora é um momento que você vai começar a se identificar e a gente já vai começar a entrar numa fase aqui que você vai falar, isso acontece comigo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a atenção. Normalmente, a gente tem essa ideia da nomenclatura do déficit de atenção, mas, na verdade, você tem atenção. Se você olhar aqui para mim, aqui, ó, tá aqui comigo? Você tem atenção. O único problema é que se você tá agora aqui comigo, talvez daqui a 3, 4 minutos, sua mente já esteja flutuando em outra direção. Por quê? Não se trata de não ter atenção, mas de ter uma instabilidade atencional. Então, alguns artigos, inclusive, já começam a trabalhar com essa nomenclatura de uma instabilidade atencional, porque a gente tem alguns tipos de atenção. A gente tem atenção concentrada, a gente tem atenção alternada e a gente tem atenção flutuante, difusa, né? Então, a atenção difusa das pessoas com TDAH é essa que consegue prestar atenção em tudo. Então, passa um carro, a pessoa já olha. Alguém fala de alguma coisa, a pessoa já muda a atenção para lá. Aí a pessoa está conversando com outra, toca uma música e a sua atenção vai lá, conecta com a música e você já nem sabe mais o que a pessoa falou. Você estava mexendo no celular, tinha alguém falando com você e você, plum, foi embora. Ou então você está conversando com alguém e simplesmente vibra o celular no seu bolso. Já era, sua atenção já foi para o celular, não está mais naquela pessoa. Então, essa atenção que vai pulando de um galho para o outro é o que acontece nas pessoas que possuem TDAH. E aí isso vai gerar uma série de impactos, como, por exemplo, nos relacionamentos, no trabalho, para conseguir entender o que a pessoa, o que estão te pedindo, ou então o que você precisa concentrar. No meu trabalho, eu sou psicólogo. Imagina, eu já era psicólogo quando descobri o TDAH. E aí eu descobri por que para mim era tão difícil conseguir atender 2, 3 pacientes na sequência. E eu tinha uma hora que eu começava a ficar impaciente com os pacientes. Por quê? Eu estava ali sentado 50, 100, 150 minutos, ouvindo as pessoas, e a minha mente estava viajando em vários lugares. E aí isso acaba prejudicando a qualidade do meu trabalho, acaba prejudicando também se eu deixei uma coisa, por exemplo, a falta de atenção pode acabar prejudicando em pessoas que dirigem e que podem se distrair. Eu já tive essa situação de ficar muito distraído no trânsito e me envolver num acidente porque eu estava simplesmente muito distraído. E foi assim, um vacilo do tipo, viajei, quando olhei para frente, blum, já era. Então, essa instabilidade atencional, ela pode gerar diversos impactos, diversos prejuízos nos relacionamentos, ou então o cônjuge, né, a esposa ou o marido virar e falar que a pessoa não presta atenção, que ela não liga, que ela não dá bola, que ela não se importa.
que a pessoa passa ali, ela está vidrada em alguma coisa e não consegue perceber o que está acontecendo, né? E daí tem alguém chamando você e você não presta atenção. Então, gera uma série de prejuízos. A gente também tem uma influência grande na memória, porque um dos moduladores da memória é a atenção. Se eu não tenho atenção, eu não tenho a capacidade de registrar adequadamente aquela informação que me foi passada. Então, é por isso que as pessoas com TDAH saem e esquecem a chave de casa na porta, ou então saem e esquecem a mochila em casa, foi sair para a faculdade, saiu para a faculdade e esqueceu a mochila. Como é que pode, né? Então, essas dificuldades, por exemplo, de registrar informação, de registrar nome. Você conhece alguém agora, a pessoa fala seu nome, 3 minutos depois você já esqueceu. Já esqueceu. Por quê? Porque não conseguiu gravar, porque não estava talvez nem prestando atenção suficiente, estava ouvindo o nome da pessoa com outra coisa na cabeça. Então, essas são características relacionadas à memória. A gente também tem uma outra coisa chamada memória operacional, que é a memória de curto prazo, que influencia na hora de você conjugar as pecinhas. É um sistema do cérebro, tá? Eu vou te dar um exemplo que talvez você se identifique. É quando você está lendo um livro, você lê uma página e você precisa voltar a página inteira, porque você já não conseguiu reter aquela informação. Por quê? É uma memória de curto prazo que faz você criar o entendimento, cadenciamento das informações, visualização de processo de informações. A gente tem até uma outra função chamada velocidade de processamento, que é a capacidade de conjugar essas informações de uma maneira instantânea e trazer essa informação para a mente. Só que se a memória operacional ela não consegue fixar e captar aquelas informações, eu não consigo saber o que eu li. Eu escuto um podcast e eu não sei o que eu ouvi. Então, eu estava ali numa reunião, falaram um monte de coisa e eu já não lembro mais o que aconteceu. Isso porque envolve essa memória de curto prazo que não consegue fazer a apreensão das informações. Também vai envolver outras situações, como tomada de decisão. Então, a tomada de decisão pode ser decisões impulsivas ou então uma dificuldade extrema de tomar decisão. Porque é tão difícil tomar decisão que ela vai lá e toma uma decisão impulsiva, uma decisão sem conseguir ter critérios e parâmetros. Ela simplesmente, eu vou fazer isso, ela vai lá e faz. O sistema de recompensa, que é a capacidade de você mensurar o esforço aplicado dentro de algumas execuções que você precisa fazer. Então, por exemplo, você precisa arrumar sua casa. Aí, seu cérebro pega e começa a fazer uma linha, em frações de segundos, ele vai fazer um balanço sobre, será que ele vai limpar a casa agora? Mas que chato. Então, o sistema de recompensa ele não consegue ver uma vantagem em se dedicar àquela tarefa. Então, ele faz o quê? Ele deixa para depois, ele vai se envolver com algo mais estimulante. Então, talvez você tinha que limpar a casa, mas você sentou no sofá e passou 40 minutos no TikTok. E aí você perdeu o momento de arrumar a casa, simplesmente porque o seu sistema de recompensa não conseguiu avaliar a vantagem de arrumar a casa. E isso também tem a ver com o controle inibitório, que é a capacidade de frear o seu comportamento, por exemplo, de não ficar 40 minutos no TikTok para poder limpar a casa, para poder botar a roupa para lavar, para poder sentar e fazer o trabalho da faculdade que você precisa, para poder responder os e-mails do trabalho que você precisa, porque é chato, é difícil, é complexo, são coisas que o seu cérebro não consegue ver uma vantagem e ele vai falar, não vamos fazer isso. E aí, como o controle inibitório, que é o freio do seu cérebro, não está funcionando, aí você pega e vai fazer qualquer outra coisa.